Túlio, estou achando melhor a gente começar e ficar sem a gravação hoje. Pena, mas Bom, é... Peraí. Agora acho que vai. é. Agora vamos tentar aqui, só um minuto. Vamos lá. Vamos lá, Paulo. Tá gravando? Está gravando? Eu acho que sim, eu coloquei um dispositivo aqui para gravar, está gravando sim. Vamos começar. Então, ótimo. Bem, hoje, 26 de maio, Papo de Segunda tem Túlio dando prosseguimento ao nosso trabalho que nós temos feito, debatendo a questão da bio e da necropolítica, tendo como instrumento ou ferramenta a internação de pessoas com características diferentes da grande maioria, sejam por algum distúrbio mental, ou seja, por uso abusivo de substâncias psicoativas, aqueles que têm características diferentes da maioria e não seguem as leis estabelecidas. Vamos lá, Túlio. Paula está contigo. Ok, Paulo, boa noite, gente. Eu pensei o seguinte, vou passar um. Eu pensei em utilizar um conto da Conceição Evaristo. Para quem não conhece, Conceição Evaristo é uma escritora, foi professora, se aposentou, uma escritora brasileira. E eu estava pensando, vou passar aqui uma leitura, são 10 minutos, de um conto, de um livro dela. O livro se chama Olhos d'Água e o conto chama Maria. Então, pensei a gente ver a leitura desse conto, vou prestar muita atenção na história que ela conta, e vou usar esse conto para a gente, então, fazer uma discussão sobre a questão da necropolítica, né, do autor, que é o filósofo camaronês Achille Mbembe. Então, eu vou colocar aqui, são 10 minutos, a leitura desse conto. Vamos ver se eu consigo. Só um minuto. Se vocês não estiverem ouvindo, sinaliza para mim aqui, tá? Fala, abre o áudio e fala, porque quando coloca a tela eu não vejo as pessoas, só vejo a tela. Então, se não tiver o som, vocês me avisam aqui. Só um minuto. Perfeito, Túlio. Maria estava parada há mais de meia hora no ponto de ônibus. Estava cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. O preço da passagem estava aumentando tanto. Além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos.
o osso do pernil e as frutas que tinham enfeitado a mesa. Ganhara as frutas e uma gorjeta. O osso, a patroa ia jogar fora. Estava feliz apesar do cansaço. A gorjeta chegara numa hora boa. Os 2 filhos menores estavam muito gripados. Precisava comprar xarope e aquele remédio de desentupir nariz. Daria para comprar também umas latas de Toddy. As frutas estavam ótimas e havia melão. As crianças nunca tinham comido melão. Será que os meninos iriam gostar de melão? A palma de uma de suas mãos doía. Tinha sofrido um corte, bem no meio, enquanto cortava o pernil para a patroa. Que coisa! Faca a laser corta até a vida. Quando o ônibus apontou lá na esquina, Maria abaixou o corpo, pegando a sacola que estava no chão entre as suas pernas. O ônibus não estava cheio. Havia lugares. Ela poderia descansar um pouco, cochilar até a hora da descida. Ao entrar, um homem levantou lá de trás do último banco, fazendo um sinal para o trocador. Passou em silêncio, pagando a passagem dele e de Maria. Ela reconheceu o homem. Quanto tempo! Que saudades! Como era difícil continuar a vida sem ele. Maria sentou-se na frente. O homem sentou-se ao seu lado. Ela se lembrou do passado. Do homem deitado com ela, da vida dos 2 no barraco, dos primeiros enjoos, da barriga enorme que todos diziam de gêmeos e da alegria dele. Que bom, nasceu. Era um menino. E haveria de se tornar um homem. Maria viu, sem olhar, que era o pai de seu filho. Ele continuava o mesmo, bonito, grande, o olhar assustado, não se fixando em nada e em ninguém. Sentiu uma mágoa imensa. Por que não podia ser de outra forma? Por que não podiam ser felizes? E o menino, Maria? Como vai o menino? Cochichou o homem. Sabe que sinto falta de vocês? Tem um buraco no peito, tamanha saudade. Tô sozinho. Não arrumei, não quis mais ninguém. Você já teve outros filhos? A mulher baixou os olhos, como que pedindo perdão. Ela teve mais 2 filhos, mas não tinha ninguém também. Ficava apenas de vez em quando com um ou outro homem. Era tão difícil ficar sozinha. E dessas deitadas repentinas, loucas, surgiram os 2 filhos menores. E veja só, homens também. Homens também? Eles haveriam de ter outra vida. Com eles tudo haveria de ser diferente. Maria, não te esqueci. Tá tudo aqui, no buraco do peito. O homem falava, mas continuava estático, preso, fixo no banco. Cochichava com Maria as palavras, sem entretanto virar para o lado dela. Ela sabia o que o homem dizia. Ele estava dizendo de dor, de prazer, de alegria, de filho, de vida, de morte, de despedida. Do buraco saudade no peito dele. Dessa vez ele cochichou um pouco mais alto. Ela, ainda sem ouvir direito, adivinhou a fala dele. Um abraço, um beijo, um carinho no filho. E logo após, levantou rápido sacando a arma. Outro lá atrás gritou que era um assalto. Maria estava com muito medo. Não dos assaltantes. Não da morte. Sim, da vida. Tinha 3 filhos. O mais velho, com 11 anos, era filho daquele homem que estava ali na frente com uma arma na mão. O de lá de trás vinha recolhendo tudo.
O motorista seguia a viagem. Havia o silêncio de todos no ônibus. Apenas a voz do outro se ouvia pedindo aos passageiros que entregassem tudo rapidamente. O medo da vida em Maria ia aumentando. Meu Deus, como seria a vida dos meus filhos? Era a primeira vez que ela viu um assalto no ônibus. Imaginava o terror das pessoas. O comparsa de seu ex-homem passou por ela e não pediu nada. Se fossem outros assaltantes, ela teria para dar uma sacola de frutas, um osso de pernil e uma gorjeta de 1000 cruzeiros. Não tinha relógio algum no braço. Nas mãos, nenhum anel ou aliança. Aliás, na mão, tinha sim. Tinha um profundo corte feito com a faca laser, que parecia cortar até a vida. Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. Foi quando uma voz acordou a coragem dos demais. Alguém gritou que aquela puta safada lá da frente conhecia os assaltantes. Maria se assustou. Ela não conhecia assaltante algum. Conhecia o pai de seu primeiro filho. Conhecia o homem que tinha sido dela e que ela ainda amava tanto. Ouviu uma voz. Negra safada, vai ver que estava de coleio com os dois. Outra voz, vinda lá do fundo do ônibus, acrescentou. Calma, gente. Se ela estivesse junto com eles, teria descido também. Alguém argumentou que ela não tinha descido só para disfarçar. Estava mesmo com os ladrões. Foi a única a não ser assaltada. Mentira, eu não fui. E não sei por quê. Maria olhou na direção de onde vinha a voz e viu um rapazinho negro e magro, com feições de menino e que relembravam vagamente o seu filho. Primeira voz, a que acordou a coragem de todos, tornou-se um grito. Aquela puta, aquela negra safada estava com os ladrões. O dono da voz levantou e se encaminhou em direção a Maria. A mulher teve medo e raiva. Que merda, não conhecia assaltante algum. Não devia satisfação a ninguém. Olha só, a negra ainda é atrevida, disse o homem, lascando um tapa no rosto da mulher. Alguém gritou. Lincha! 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 Uns passageiros desceram e outros voaram em direção a Maria. O motorista tinha parado o ônibus para defender a passageira. Calma, pessoal, que loucura é essa? Eu conheço essa mulher de vista. Todos os dias, mais ou menos nesse horário, ela toma o ônibus comigo. Está vindo do trabalho, da luta para sustentar os filhos. Lincha! 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 Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. A sacola havia arrebentado e as frutas rolavam pelo chão. Será que os meninos iriam gostar de melão? Tudo foi tão rápido, tão breve. Maria tinha saudades de seu ex-homem. Por que estavam fazendo isso com ela? O homem havia segredado um abraço, um beijo, um carinho no filho. Ela precisava chegar em casa para transmitir o recado. Estavam todos armados com a faca laser que cortam até a vida. Quando o ônibus esvaziou, quando chegou a polícia, o corpo da mulher estava todo dilacerado, todo pisoteado. Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço, um carinho, um beijo.
Às vezes tinha um certo ruído no som, mas espero que tenha conseguido ouvir. Estão me ouvindo? Eu ouvi perfeitamente, Túlio. Ouviu, Estou? né? Então era para mim o ruído Sim, aqui. perfeitamente. Não, estava ótimo, o som estava ótimo. Então, eu achei que era bom trazer esse conto para a gente conversar e utilizar esse conto para discutir algumas coisas que são temas, né, do próprio Achille Mbembe. Não sei se todo mundo conhece o Achille Mbembe. É, vou compartilhar aqui rapidamente. Bem rápido, acho que é importante, né, conhecer. Então, o Achille Mbembe é esse, estou trazendo a imagem dele, ele é camaronês, filósofo, ele viveu em Camarões até ali pelos 20 anos, né, na aldeia dele. Depois ele sai e vai para Paris, a França, estudar filosofia e tal. E ele se forma ali na Sorbonne, depois vai para os Estados Unidos. E ele hoje vive na África do Sul, é professor ali em Joanesburgo, né? Então é um dos principais autores hoje no mundo que discute, por exemplo, a questão da necropolítica, a questão do colonialismo, e ele traz muito conhecimento do Michel Foucault, que é o autor que a gente usa para discutir a biopolítica, que é a política de prescrição dos modos de vida e que é utilizada muito para discriminar pessoas, né? Discriminar pessoas que têm seu modo de vida diferente do modo de vida prescrito ou convencional e tal. Então, esse autor a gente tem utilizado para discutir. Ele é o sujeito que traz o conceito de necropolítica, né? Ou seja, a política da morte, a morte usada como tecnologia de governo, como a gente vê acontecer no cotidiano das periferias, o cotidiano dos corpos negros, indígenas, LGBT, deficientes, né? As pessoas que sofrem o tipo de discriminação, idosos. Então, ele é um autor de referência que a gente tem utilizado e ele traz um conceito que é bastante usado, que nos interessa muito, que é a ideia de brutalismo. É um livro, título de um livro dele, Brutalismo, e para falar um pouco de quanto que os corpos hoje são brutalizados dentro da nossa sociedade, né? E quando eu vejo esse conto Maria, por exemplo, a sua a sua história, né? Quer dizer, uma mulher que era doméstica na casa da madame ficou até tarde porque havia ali prestado serviço no dia de festa da casa e ela leva os restos da festa para alimentar os filhos e encontra no ônibus o seu ex-companheiro que é um bandido, se transformou num bandido, né? Que realiza o assalto com outros. E ela, então, como não foi assaltada, é identificada por alguém, um jovem também negro como ela, e que a denuncia, né? E se faz aí o linchamento. É um corpo que foi brutalizado. É isso que
o Mbembe ele vai falar para nós, né? Olhando esse acontecimento, olhando essa cena, esse corpo ele foi brutalizado. E ele tem, são 3 livros que coordenam conceitos diferentes, mas que a gente pode utilizar para pensar. Ele diz que nós vivemos uma sociedade da inimizade, ou seja, uma sociedade de competição e uma sociedade da inimizade onde o outro que é transformado em inimigo, ele tem que ser eliminado, né? Então, isso vai explicar muitas coisas. Nesse caso, Maria, ela foi anunciada como inimigo, porque conhecia um dos assaltantes. Embora não tinha feito nada, era uma doméstica indo para casa para alimentar os filhos, né? Mas instituiu-se ali, naquele exato momento, como, então, uma inimiga daquelas pessoas que tinham sido assaltadas. Na sociedade da inimizade, o inimigo tem que ser aquele que é anunciado, não necessariamente é inimigo, mas anunciado, ele tem que ser eliminado, né? Se a gente for ultrapassar isso para outros cenários do nosso cotidiano, a gente pega, por exemplo, a política antidrogas. A política antidrogas se transformou também numa produção de inimigos, ou seja, é, pessoas jovens ou qualquer uma que faz uso de drogas, ele vira, ele é transformado, ele é produzido como inimigo. O que virou a política antidrogas? Virou uma política de extermínio de jovens negros periféricos, né? Como a gente vê acontecer. Por que isso? Por 2 razões. Primeiro, porque são corpos de menos-valia de acordo com os valores dominantes da sociedade. Então, são corpos matáveis. E segundo, a produção de inimigos se dá a partir da própria formação das pessoas que trabalham, os policiais e tal, nas academias. Eles vão aprender que um certo tipo, um certo fenotipo, certas características da pessoa são, a princípio, pessoas que cometem crimes, etc. Então, há uma produção do inimigo na nossa sociedade. E isso leva a que a morte de jovens periféricos ela é extremamente alta, né? Porque há, sim, uma produção do inimigo na nossa sociedade. Então, as coisas vão se conectando, né? O corpo que é brutalizado, os corpos periféricos, os corpos divergentes, os corpos negros indígenas, eles são corpos que vão ser brutalizados, porque têm um modo de vida diferente do convencional. E eles são produzidos como inimigos, portanto, são alvo, né? São sujeitos e, das políticas. E a política que é direcionada a essas pessoas, né? A forma como eles são, como eles vivem, as pessoas da periferia vivem esses medos, como a gente viu, acontecimentos, situações como aconteceu, como nesse conto Maria da Conceição Evaristo. Então, um corpo brutalizado, transformado em inimigo, que foi eliminado, né? Foi linchado. Então, essas são características e problemas que nós estamos vivendo na atualidade e que, evidentemente, que a análise desses casos nos serve para que nós possamos entender o que nós vivemos hoje, para onde nós devemos construir coisas que são diferentes dessas, né? Paulo Silveira. Eu tive o privilégio de, durante 2 anos, conviver com presidiários, né? Sendo que durante 1 ano eu trabalhei interno em presídios e 1 ano fora de presídios com egressos do sistema penitenciário. Durante esse período, eu convivi com o núcleo fundador do que é hoje conhecido como Comando Vermelho.
para quem quiser saber de detalhes, tem um livro escrito por um deles, o William, com quem eu convivi intimamente, Todos contra um. É uma longa história, mas o que quero pontuar aqui é que eram pessoas muito inteligentes, com uma capacidade de liderança enorme, que conheciam e interpretavam a cultura dominante a partir de leituras como Marx, como Nietzsche e etc. Né? Ou seja, eles dominavam essa cultura colonizadora perfeitamente e se colocavam no lugar de romper com essa cultura da colonização. Por isso o nome é Comando Vermelho, porque é vermelho em alusão ao comunismo. Bem, e a partir daí eu comecei a compreender por que a polícia, além desses dois focos que tudo levanta, sobe o morro para matar traficantes. Porque a pessoa, para dominar o fluxo, o comércio, numa comunidade como aquela, ele tem que ter, primeiro, uma capacidade organizacional muito grande. E, a partir dessa capacidade, ou como elemento para construir isso, uma liderança sobre a comunidade muito grande. E ele vai ser exatamente aquele que vai se opor a se transformar em mais um corpo de reserva para a elite, né? Em que vai ficar subjugado pela elite. Ele rompe com isso e rompe com isso dentro do mesmo sistema, ou seja, ele se transforma no comerciante, assim como tem aquele que comercia cigarro, outro comercia bebida, ele vai comerciar droga. E, a partir daí, eles começam a criar uma comunidade que afronta a lei e a elite. E, por isso, periodicamente, a polícia sobe o morro para matar exatamente esses, sabendo que surgiram novos líderes, mas esses novos líderes terão que construir sua liderança de novo. E isso não dá tempo para as comunidades se organizarem de fato. Assim, só para vocês terem ideia do tamanho desse significado, o Comando Vermelho, quando foi iniciado, né, eles tinham uma contribuição de seus integrantes, que eles compravam uma arma e escondiam no paiol, que era um paiol subterrâneo, no alto do Morro do Andaraí, que depois que foi denunciado, a polícia, na época, se vocês botarem na internet, vocês vão ver, a polícia encontrou centenas de armas. Porque o grande sonho de um deles, especialmente, o Escadinha era um chileno, cujo pai era do Partido Comunista no Chile e veio para o Brasil na época do golpe no Chile, perseguido. Chegou aqui perseguido, sem nada, completamente. A família foi chacinada no Chile. Ele chegou sozinho e acabou se transformando numa liderança no Morro do Andaraí, e cuja fantasia dele era armar o morro descer, promover uma revolução, né, do povo. E, para isso, ele empregado, daí surgiu essa norma de dar um quinhão dos lucros para a compra de armas, exatamente para que o morro descesse. Então, quando o Estado estabelece a necropolítica através da polícia para matar traficantes, é porque ele só admite que aquela liderança exerça liderança formadora dentro de uma comunidade por determinado período, porque a partir desse período ele começa a ser uma ameaça de fato para a suposta sociedade, né, que é a sociedade que a gente vive, né, a suposta sociedade ordeira e ordenada. Era isso tudo.
Se alguém quiser comentar o conto, fica à vontade, viu? Só sinalizar aqui. Ou uma história qualquer que tenha a ver com esse tipo de história, né, que a gente está discutindo aqui. Mas eu acho que vale a pena a gente perceber o seguinte, que, em primeiro lugar, a questão Maria é uma mulher negra, né? E que vive e trabalha como doméstica numa casa. Então, tem a questão de que a gente ainda tem na nossa sociedade muito arraigado o racismo. Então, corpos negros são corpos mais tem um atravessamento do racismo no seu cotidiano, né? E vai se repetir numa cena que é uma cena, depois a cena do ônibus, a brutalização da Maria, mas um detalhe que eu não sei se vocês observaram, porque quando acontece o assalto no ônibus e a Maria continua ali, porque ela está seguindo para casa com os alimentos para alimentar os filhos, que são os restos da festa da casa que ela trabalha, já é tarde da noite, né? Ela teve uma dificuldade de pegar esse ônibus, inclusive. Mas quando ela é denunciada, e quem levanta a denúncia, e o conto diz, veio uma voz de algum lugar do ônibus, do fundo do ônibus, e fala, essa negra, ela está coliada com os bandidos, né? E essa voz acorda a coragem das pessoas que estavam no ônibus, diz assim o conto. E essa voz é de um jovem negro, igual a Maria. Então, uma questão, por que o jovem, também negro, que sofre as mesmas mazelas da Maria, uma pessoa que vive na periferia e que sofre os problemas econômicos, tem essa toda, faz uma denúncia a Maria, né? E aí a gente vai tentar entender por que que isso ocorre. E as outras pessoas do ônibus, também iguais a Maria, então brutaliza o seu corpo, né? E lincha o seu corpo. Aí entra a questão da colonialidade que a gente vive. O que que é a colonialidade, né? A colonialidade significa que, mesmo havendo uma ruptura, de um Brasil colonial, vamos dizer assim, que rompe com a matriz Portugal ou outras matrizes, mas rompe com Portugal e tem uma, entre aspas, uma independência, nós sabemos perfeitamente que o pensamento, o modo de pensar, as condutas, os valores coloniais, eles permanecem na nossa sociedade. Eles não foram embora com a independência do Brasil. Isso nós chamamos colonialidade, né? É o modo como as pessoas pensam a vida, pensam o mundo, seus valores, permanecem os mesmos, coloniais. E a colonialidade, esses valores colonialistas, eles atravessam a sociedade e atravessam todas as pessoas, né? Então, a solidariedade, ela, tendo essa consciência colonialista, você a sua atividade cotidiana, a sua vida cotidiana, ela passa por os valores que são dominantes, né? Ou seja, quebra aquela ideia de uma certa imagem que a gente procura construir de solidariedade de classe, né? Ou seja, as pessoas periféricas têm que estar solidárias entre si, se constituir como comunidade para enfrentar todos os problemas do cotidiano que elas têm. Mas esses valores que são dominantes, e aqui nós estamos falando de políticas que incriminam as pessoas, que constroem o inimigo, que produz o inimigo, que brutaliza esses corpos negros e periféricos, políticas de governo que usam a morte como técnica de governo, as pessoas vão internalizando esses valores, né? São valores da competição, do individualismo, da
e também da criminalização desses corpos de produção do inimigo. É feito pela polícia, é feito por certas políticas a essas populações, mas acaba também a população, que é como eles, acaba internalizando esses valores. Isso nós chamamos de colonialidade, né? Os valores dominantes eles vão se infiltrando como algo que é tóxico e que vai se infiltrando nos corpos e produzindo esses corpos de uma forma como essa sociedade dominante pretende que seja produzido. Ou seja, já vou abrir para vocês, mas só terminando aqui. Então, nós precisamos ter essa análise, porque para nós contrapormos a essa ideia das pessoas como concorrentes entre si, né, por pessoas que incorporam esses valores da sociedade dominante, individuais, concorrentes, etc., nós temos que divulgar e, e alimentar outros valores. E aparecem duas ideias que eu acho que muito importantes que nós devemos alimentar. Primeiro, a ideia de comunidade. Comunidade no sentido de nós nos tornarmos a ideia de pessoas que vivem de forma comunitária, que constituem entre si o comum, que acha identidades entre si, portanto, age naquilo que é comum entre elas, que é o pensamento solidário, coletivo, ao invés do pensamento individual e concorrencial, né? Que é o que a sociedade hoje tem pregado. E a outra questão, junto com essa, é a solidariedade. A solidariedade é a grande questão. A solidariedade é assim a vacina, né? A proteção contra toda essas ideias de concorrência individuais e egoístas que dominam a sociedade, que nós chamamos do projeto econômico dominante hoje, que é o projeto neoliberal, né? Então, constituir comunidade e o comum entre pessoas e a solidariedade como modo de vida são os antídotos a essa sociedade concorrencial, egoísta, que se prega hoje, que vai alimentar esse tipo de história que a gente acabou vendo agora, a história da Maria, né? Mas tem muitas Marias por aí na periferia, em todos os lugares, vivendo as mesmas situações. A gente vê isso na imprensa todos os dias, né? Ao Paulo, depois a Edna. Fica à vontade, gente. Arthur, eu queria fazer contigo uma reflexão que é um eterno ponto de interrogação para mim e, ao mesmo tempo, né, é uma questão que permanentemente levantada, que é o seguinte: se a gente pensar, né, que um dos motores da sociedade é exatamente a capacidade de liderança e a capacidade, de alguma maneira, daquele que desafia as normas instituídas. Ou seja, quando Santos Dumont pensa que é possível voar, né, ele desafia as leis estabelecidas da impossibilidade de voar. E aí, ao desafiar isso, ele concorre com todo o restante que acredita que é impossível voar. Por outro lado, a competição leva a essa sociedade que nós vivemos hoje, que é uma sociedade burra a ponto de estar construindo, interferindo num planeta Terra, a ponto de que, em algum momento, o planeta Terra vai se tornar inapropriado à própria vivência da espécie humana. Nós somos os animais que temos maior capacidade de intervir no planeta e estamos fazendo isso contra a gente mesmo. E aí surge essa pergunta, né, que é como é que a gente consegue equilibrar o processo da solidariedade, da comunidade, etc., com esse processo de buscar soluções
para questões que estão postas e que não podem ser pura e simplesmente levadas a partir de valores comuns. Alguém tem que desafiar esse valor comum. Vamos rodar a conversa aí, a Edna, e depois a gente. Edna, você. Boa noite, obrigada pela leitura do conto. Eu tinha lido, mas já tinha até esquecido. Fala. Eu, então, eu estou tentando, eu acho que você também me ajudou a entender algumas atitudes de alguns alunos que são cotistas. Eu sou lá da UERJ, tá? Que são cotistas, que recebem, né, o auxílio, os vários, bolsa de permanência, essa coisa toda. E eu me lembro que, na época da eleição, tinham muitos alunos que eram bolsonaristas. Esses alunos cotistas, esses que recebem bolsa permanência, esses que. Então, eu não conseguia entender, não conseguia entender, não consigo, né? Agora, você levantou essa questão dessa sociedade que a gente vive, neoliberal, etc. Eu estou tentando fazer um paralelo com o que você falou para eu tentar, para ver se eu consigo entender, porque até hoje eu não consegui entender como é que pode, né? É mais ou menos isso. Eu não sei se eu fui clara, mas eu acho que esse ponto que você levantou, eu acho que dá para eu começar a entender. Eu teve. Ano passado teve muitas questões na UERJ, não foi, Edna, em relação a bolsas e alunos? Pelo menos a gente pôde acompanhar. Tiveram, mas não chegou, foi ainda na outra gestão, né? E foi na época da eleição, né? E não foi o ano passado, foi quando o Lula assumiu, né? E essa situação que eu levantei foi quando a gente estava discutindo mesmo a questão das eleições, colocando eles para refletirem um pouquinho e tal. Assim, não consigo, não deu para me entender, não. Eu só ouvi, que realmente não deu. Eu acho que essas coisas todas, nós vamos pegar nessas discussões, esses conceitos, e ver como é que nós podemos aplicar no cotidiano nosso, né? Então, é, e a gente vive um momento bastante difícil nesse sentido, porque você tem um pensamento dominante na sociedade hoje que propaga uma ideia muito forte, que é o sujeito da concorrência, ou seja, o, como se organiza a economia hoje, neoliberal, ela produz o sujeito da concorrência através de dois discursos, né? O primeiro é o discurso de que a pessoa pode ser livre
e ela pode ser o empresário dela mesma, né? O É, empresariamento de si é a primeira ideia que é propagada. Então, por exemplo, há a partir daí uma reorganização do trabalho na sociedade, o chamado atualmente de capitalismo de plataforma, né? Ou seja, essa forma das pessoas trabalharem hoje bastante difundida, utilizando plataformas, aplicativos, que já se difundiu em todas as áreas, né? Começou mais fortemente com o Uber, mas todas as áreas já, isso já é muito forte e tal. É claro que esse trabalho é um trabalho importante, legítimo, mais uma possibilidade das pessoas trabalharem, enquanto a isso não tem nenhum problema. O problema é como que o sistema neoliberal ele vai transformando essa coisa que é um trabalho a mais que as pessoas se sacrificam ali para obter o ganho da sua vida, vai transformando isso numa ideologia, ou seja, uma propaganda enganosa praticamente, porque o que que eles falam para as pessoas? Olha, agora você é um empresário, você é um empreendedor, você é um empresário de si mesmo, você está livre do patrão, você é que manda em você. E, então, como empreendedor, ele olha para o colega de trabalho do lado, pode ser um outro Uber, um outro entregador, ele não vê mais aquela pessoa igual a ele, com o qual ele forma uma solidariedade. Ele vê um concorrente. Então, isso destruiu as relações sociais nessas camadas de trabalhadores, né? Porque eles deixaram de ver o outro como solidário, igual a ele, passou a ver concorrente. É isso que eu estava dizendo. Esse sistema produz o sujeito da concorrência, destruindo, esgarçando a rede de solidariedade entre as pessoas, né? E que forma a nossa sociedade. Então, isso é uma questão assim que vai destruindo, né, essas relações todas. E e a outra é a produção do sujeito, a concorrência, quer dizer, as duas coisas andam juntas. O empresariamento de si, você vira empresário livre, o que é, na verdade, uma, um falseamento da realidade, porque todo mundo que trabalha com aplicativo trabalha muitas horas, é um trabalho penoso, né? Então, não é exatamente assim, está livre, você está preso novamente a uma jornada de trabalho estafante, a ganhos baixos em relação a essa jornada e tudo mais. E a concorrência que vai destruindo as relações. Então, isso vai impregnando na sociedade e que faz com que, por exemplo, pessoas negras se voltem contra pessoas negras, pessoas de comunidade se voltam contra pessoas de comunidade, ou seja, aquela tinha um conceito que é solidariedade de classe, né? Muito difundido, ou seja, que são trabalhadores devem ser solidários entre si para lutar por melhorias das condições de vida, da sociedade, do ambiente, do clima, tudo mais. Mas esses laços sociais vão sendo destruídos com essa nova organização. E é nesse sentido que o Mbembe está trazendo esses conceitos para nós. A política que usa a morte como tecnologia de governo, que é chamada necropolítica, é a política não só de morte pura e simples, como a polícia matando os jovens periféricos, dentro da política de controle de drogas. Não só essa morte objetiva, com fuzil que a gente vê na periferia todos os dias, mas também tem a morte do desejo, né? A pessoa é tão sacrificada e bombardeada por pensamentos alheios à sua própria natureza, que tem uma morte do desejo, né? A pessoa, ela deixa de ser uma pessoa desejante, altiva, para cima, construindo seus projetos de vida, projetos individuais ou coletivos, para ser uma pessoa mais subjugada ao sistema, mais
adaptado ao sistema, mais dócil às políticas todas que esse sistema implementa. Então, É a essa Maria, morte, né? Foi a exato, Maria, né? a morte do desejo é a produção de pessoas tristes, né? Na verdade, isso é uma técnica de governo, porque pessoas tristes, elas não vão reagir, não serão produtivas, não vão lutar contra as atuais situações, né? É mais fácil subjugar pessoas tristes. Então, essas políticas, elas vão produzindo na população a tristeza, que é uma forma que torna essas pessoas mais fácil subjugar, mais fácil controlar. Então, é isso que a gente vai vendo, né? É tudo um encadeamento das situações todas que tem por objetivo manter funcionando o sistema neoliberal que mantém dominando a sociedade, mantém a exploração econômica, a acumulação da riqueza, a desigualdade social, vai perseverando a partir daí, né? Essa é que é a questão que a gente está vendo. Então, quando o Mbembe fala, olha, estamos produzindo a sociedade da inimizade. É um livro dele sobre isso, e esse é um conceito, sociedade da inimizade. E que a gente usa também para pensar esse conto Maria, da Conceição Evaristo. A sociedade da inimizade é essa sociedade que esgarçou, destruiu as relações sociais, não é? E o outro ele passa a ser nomeado como um concorrente, como um inimigo. E o inimigo para ser destruído. Então os corpos eles são brutalizados nessa relação. O outro nunca é visto como sujeito, como eu, mas o outro ele é objetificado, ou seja, o outro ele é coisificado, né? Ele é tratado como objeto qualquer, portanto não tem a consideração que se tem com um outro da minha espécie, um outro humano, né? Então essa coisificação das pessoas é dessa política da necropolítica, dessa política da inimizade, né? A política da inimizade vai constituindo o inimigo que tem que ser eliminado. E esse inimigo que tem que ser eliminado são corpos que são brutalizados, né? É o que é outro livro do Mbembe, o Brutalismo, que vai falar um pouco disso. Corpos são brutalizados, como foi da Maria, e é todos os dias, como a gente vê na imprensa. Então, é um encadeamento de situações. Tem saída, sim, tem saída, né? Importante fazer isso, que nós temos que recuperar uma ideia de comunidade entre nós, recuperar uma ideia de vida comunitária entre nós e a solidariedade como a principal marca do modo de vida, né? De um modo de vida que a gente deve preservar. Isso funciona como antídoto a todo esse sistema neoliberal que organiza a vida dessa forma, mas para obter maiores ganhos, né? E majorar, aumentar os seus lucros, etc., para a exploração das pessoas. Então, não sei se está claro para todo mundo esse raciocínio que eu estou fazendo, mas podem se manifestar aí, quem quiser. Pode me interromper, tá? É você, Paulo Silveira. Isso. Você falando, eu me lembrei de uma frase de Paulo Freire, que é quando a educação não é libertadora, o sonho de todo oprimido é ser opressor. Né? E aí surgem duas questões dentro disso. Né? Primeira, o que significaria uma educação libertadora? Porque a educação libertadora tem que, ao mesmo tempo, também trazer a consciência da tua responsabilidade com o outro, com aquilo que te serve, com que você interage. E, por outro lado, né, o que é ser opressor ou oprimido?
Ou seja, será que o carcereiro é mais prisioneiro do que o prisioneiro, ou o prisioneiro que é o encarcerado efetivamente? Comenta para mim, por favor. Pois é, Paulo, a gente sabe que o carcereiro é tão prisioneiro quanto o prisioneiro, né? Agora, a questão é saber se o carcereiro sabe disso. Porque aí, como eu estou te falando, como a gente está vendo, a produção do inimigo se dá cotidianamente. Aí sim, como foi um jovem negro que denunciou a Maria no ônibus e fez dela o inimigo da hora a ser eliminado, e ela foi eliminada, né? Isso era um jovem negro periférico, né? Ou seja, ele tinha uma vida tão sofrida quanto a de Maria, vivendo as mesmas mazelas que a Maria, mas ele não tinha essa ideia, essa consciência, né? Então ele a denuncia, e era uma denúncia sem sentido nenhum, ele produz o inimigo da hora e ele produz o lixamento da hora. Então, para você ver o que é a tomada de consciência da pessoa, da sua condição, né? E aí é que eu pergunto, quer dizer, o carcereiro pode ser tão prisioneiro quanto prisioneiro, mas ele tem essa ideia? Possivelmente não. E possivelmente ele vê o prisioneiro como inimigo, né? Ou Essas são as seja, questões complexas que a gente estamos nos vendo hoje em torno delas. quando aquele sujeito do ônibus sugere lixar a Maria, na realidade, ele está promovendo uma atitude contra ele próprio, porque ele, por ser negro, pode ser o próximo da fila, né? Ele pode, coincidentemente, estar num ônibus que seja assaltado por um amigo dele e alguém achar que ele é também o responsável. Mas é exatamente isso, né, Paulo? Quando a gente fala anteriormente na ideia de solidariedade de classe, é justamente isso, ou seja, aqueles que são iguais terem uma vida comunitária e defenderem uns aos outros, né? E isso vem se rompendo na sociedade atual, formando o sujeito da concorrência, a política da inimizade, que é isso. Ele pode ser o próximo, ele não sabe disso, e ele promove o lixamento da Maria. Então, o livro vai apresentar para nós um comportamento paradoxal, né? Ele é um jovem periférico, tão periférico quanto a Maria, que tem um comportamento contra. Se eu pensar que eles são uma classe social contra a sua própria classe, quer dizer, ele tem um comportamento contra a Maria na mesma situação, vive na mesma situação que ele. É isso aí. Essa é a questão paradoxal, né, que a gente vê e que está acontecendo no momento atual e que precisa recuperarmos a ideia de comunidade e solidariedade e fazer com que sejam ideias que também contaminem, né, as pessoas, quebrando esse ritmo do individualismo extremo, da vida pela concorrência, concorrencial, né, que a gente vive. Tudo que é instituição, a concorrência é enorme, né? Você vai na universidade, há uma competição entre docentes, entre alunos, você vai nas instituições de trabalho, há uma concorrência, né? Uma competição. Então, tudo isso vai minando as pessoas no seu desejo, nos seus afetos, vão se tornando pessoas mais tristes e, portanto, mais submissas, mais fácil submeter. Então, já a solidariedade e a ideia de comunidade, ela é uma ideia que potencializa as pessoas. A solidariedade ela é uma soma de potência, né?
Então, é isso que nós temos que voltar a viver entre nós, é uma vida comunitária e solidária, um modo de vida, né? Essas são questões. Bom, Túlio, jogando um caminhão de gasolina nessa fogueira, é muito interessante a gente estar debatendo esse tema aqui e agora, e é comum a vida de todos os presentes aqui, e todos estarem em silêncio, sem participar, seja no sentido de exporem suas experiências cotidianas, seja no sentido de fazerem perguntas ou comentários, concordando, discordando, desse silenciamento que também é produzido por essa falta de esperança, pelo esse entristecimento, como se não houvesse saída para essa situação cotidiana, como se discutir tudo isso fosse algo inútil, ou fosse algo, sei lá, como. O que você acha? De que forma esse silêncio de todo o restante traduz um pouco nessa conversa, nesse texto de Maria? O Alexandre vai falar, pode também falar sobre isso se quiser, viu, Alexandre? Alexandre, com você. E vão rodar, Paulo, depois a gente conversa sobre isso. Tem a Maria também que se manifestou aqui. Maria Carvalho também. Se manifestou no chat. O silêncio também é uma forma de participação, Paulo. Vamos lá. Alexandre, você. Boa noite, Paulo. Boa noite, Túlio. Túlio, eu entrei agora. Teria como falar um pouquinho do assunto para eu... O senhor está falando do livro e da Maria. E como resumir rapidinho? O seguinte, Alexandre, Oi. nós estamos debatendo o tema de bio e necropolítica, e Túlio trouxe um belíssimo texto de Evaristo Macedo, que é um conto que retrata uma mulher, pelo simples fato de estar no ônibus assaltada, e ela, amiga do assaltante, conhecida do assaltante, acaba sendo lixada e morta. E daí esses textos se misturam no nosso debate, e Maria é exatamente essa mulher que é lixada e morta. Ok. Aí, ô Alexandre, a gente passou um Sim. vídeo que é um ator lendo o conto Maria, da Conceição Evaristo, que é do livro Olhos d'Água. Então, de fato, assim, se você não viu, fica um pouco difícil quando a gente se refere Sim. ao conto, né, na nossa discussão. Mas recomendo que você depois... Está disponível na internet, eu acredito. Sim. Livro Olhos d'Água, conto Maria, da Conceição Evaristo, tá? Manda para mim esse conto, essa leitura, que eu posto depois lá no grupo. Eu posso trazer umas questões pessoais que... Eu vou colocar o link, viu, daquela Sim. leitura, Paulo, que é uma leitura muito bacana, eu acho. Dia 18 foi o dia da luta antimanicomial, né? E eu apresentei... Conseguem ver? Não, só áudio. Não Não tem tem... Você está sem Alexandre, vídeo. pode ser. Está sendo vídeo? Deixa eu ativar. Ah, não ativa o meu vídeo. Não, então deixa. Você pode falar, Alexandre. Posso falar, Tom? Eu li um livro que eu tenho que traz a pintura de Goya, A Casa de Loucos, o manicômio. E interessante que a autora diz que, lá 200 anos atrás, a Goya retrata bem a questão do manicômio, as pessoas numa situação
expostas ali, os corpos nus, no chão sujo, típico do manicômio, né? E no domingo, o que acontecia? As pessoas eram expostas ao público. As pessoas, em busca de divertimento, iam ver o hospício, iam ver os loucos. Uma outra situação que aconteceu aqui recente. Uma pessoa fez discriminação em cima da minha doença, capacitismo. Eu denunciei isso na delegacia, na OAB, e as pessoas não percebem o capacitismo. Os colegas do CAPES e da Associação de Saúde Mental também não percebem o capacitismo. A gente está num mundo onde é mais fácil pegar, ir para casa e ver um filme e não dar bola para os problemas que nos cercam, para os problemas alheios. Perceber o sofrimento alheio é muito duro para as pessoas, é difícil, elas fogem. Os próprios pacientes fazem isso. Um colega meu perguntou para mim, quando eu estava falando, se eu tomei o remedinho. Tomo remédio, sim. E certinho, sigo o tratamento. Mas as pessoas não têm essa empatia, ainda vem... E os profissionais também têm dificuldade, não têm treinamento para perceber essas situações. Houve o capacitismo. Se houve o capacitismo comigo, dentro do CAPES eu teria que ter recebido apoio. Só que o fato que eu fui parar no CAPES foi por conta de uma agressão com uma barra de ferro de um vizinho. Chamei a polícia foi dar ouvido ao vizinho, e não a mim, que entrou em crise. E mais tarde, eu fui internado, uma internação involuntária, em crise, que eu tenho transtorno bipolar, no hospital, fui internado. A minha internação involuntária, pelo que eu sei, não foi comunicado ao Ministério Público. E o Ministério Público não fez o quê? Não abriu o inquérito civil. Onde? Em Blumenau, onde é o estado com 69 células nazistas, é o terceiro estado do Brasil, e aqui na minha cidade tem 2 seções da KKK, Ku Klux Klan. E acontece isso, e eu não tenho onde recorrer. E quando a gente recorre, não tem apoio de ninguém. Alexandre, você está em qual cidade? Santa Catarina? Blumenau, Santa Catarina. Tá. Blumenau, onde o prefeito da cidade criou uma lei ano passado para internar os moradores de rua, para fazer a internação involuntária, e foi orar em cima de um corpo coberto, um morador de rua, mas um corpo coberto ao lado da prefeitura. Orar, falsa compaixão. E o prefeito atual, que é delegado, ex-delegado, não, está como prefeito, né? É um xerife da cidade agora. Foi abordar morador de rua, junto com a equipe de serviço social, da abordagem, junto da polícia, junto da guarda municipal, tudo em volta, só borraram a face do morador de rua, que ali é um caso específico entre tantos. Ele faz o corte, um vídeo bem editado, faz o corte e chama o seguinte: Blumenau não é lugar para malandro, né? Não é lugar para quê? Malandro? Aí, essa semana, no dia da luta antimanicomial, a prefeitura não colocou nada sobre a luta antimanicomial. Ainda parece que fez o seguinte, pelo que eu soube. Ele criou um outro evento para o pessoal da saúde mental no mesmo dia, ou dia próximo ali, para esvaziar a luta antimanicomial, que teve 250 pessoas, entre pacientes e profissionais da saúde e estudantes. Essa semana, ele faz um vídeo, vestido de jovem, com roupa jovem, caneco na mão,
para falar da lei que ele criou para as cervejas artesanais da cidade. Virou garoto propaganda da cerveja. Ao mesmo tempo que chama morador de rua de malandro. Agora a gente imagina o que tem por trás para tirar o morador de rua e colocar onde, em qual situação e sob quais condições financeiras. Quem está ganhando, tem gente ganhando por trás disso. E o CAPES fica onde? Posso colocar um desenho que eu fiz? Pode sim, você consegue compartilhar? Mas consegue ver cá? Ah, desculpa, não está no vídeo. Tá, seria isso. Tá, seria isso, Túlio. Ok. Você está sem vídeo, né? Porque se você conseguir compartilhar, seria bom, né? Sim, eu vou sair e entro novamente. Só um minuto. Tá bom. Mas alguém tem manifestações no chat, viu, Paulo? São manifestações, ou seja, também formas de falar, né? Eu vou mandar para o Paulo o link para o conto que foi lido aqui e o Paulo distribui no grupo, que acho que vale a pena voltar no conto e vou mandar também um texto sobre o conto. Dois professores fazem uma interpretação desse conto, discutindo a partir desses conceitos do Achille Mbembe, né? Que é bem interessante. Alexandre, Alexandre, Olha, você pode compartilhar também o nome dos livros desse autor no chat? Sim, sim. Obrigada. Aqui no chat aqui eu vou mandar. Eu vou mandar no chat e mando para o Paulo depois. Esse aí é o link do. Esse aí é o link do conto, né? Que a gente viu hoje no início aqui. É, os livros, o autor é Achille Mbembe, né? Tem um nome que eu ainda não sei falar, mas vou aprender. O autor é Achille Mbembe. Os livros são Brutalismo, Alexandre, Alexandre, três, primeiro, três livros. Alexandre, primeiro, eu queria agradecer mais uma vez sua participação ao narrar fatos tão importantes. Segundo, me colocar totalmente solidário a você e à disposição para conversarmos em outro momento, através de um contato privado. O Alexandre saiu, viu, Paulo? Ele saiu para ver se conseguia o vídeo, reorganizar aqui o computador no vídeo. Ele não voltou ainda, foi voltar.
E tem a manifestação, gostei da que a Ivete colocou também aqui. A Ivete também fez uma reflexão no chat sobre o conto, né? É um conto. A característica da Conceição Evaristo é que ela vai falar do cotidiano, né? São crônicas do cotidiano. Então é uma característica dela, e aí os contos realmente eles impactam na gente, porque fala da vida, dia a dia, né? Coisas que acontecem realmente aí nas cidades, nos lugares. Então, realmente o conto, a leitura dela, a literatura é importante. Paulo, acho que nós podemos já ir concluindo. À vontade, Túlio. Sim, eu acho que. Então, vou mandar o material para o Paulo, ele distribui no grupo e a próxima vez a gente vai seguir com esses temas. As pessoas querendo, podemos voltar, inclusive, no que a gente está discutindo aqui, fazer uma continuidade, tudo bem. Tá bom? E aí eu mando o vídeo para o Paulo para distribuir para todo mundo. Eu fico tentado, na próxima vez, para a gente discutir aquele seu texto sobre internação involuntária. Sim. Eu até postei para todo mundo. Isto. Eu vou discutir aquele texto, Paulo, vou trazer um outro conceito. A gente vai concentrar no outro conceito do MIBEM, que é corpus fronteira. Corpus fronteira e fronteirização do mundo. Eu não tratei hoje, que precisa uma sessão para a gente discutir só esse tema. E aí a gente vai naquele texto, porque aquele texto eu uso a ideia de corpus fronteira para discutir contra a internação involuntária, né? E o conto Maria, também, da Conceição Evaristo, serve para a gente discutir também essa ideia de corpus fronteira. Então, já está pautado, o próximo encontro nosso vai ser aquele texto. E vou ver se eu vejo um videozinho para o início. Eu acho que fica bom também um videozinho para a gente aquecer a conversa, né? Mas vai ser, o próximo tema vai ser aquele texto. Tá bom? Fechado, então. E, pessoal, lembrando que segunda-feira que vem nós temos de novo Emerri com a gente, Emerson Berri, falando sobre a conceituação dele do pouco louco, médio louco e muito louco. Ok? Segunda-feira que vem. Forte abraço, Túlio. Obrigado mais uma vez. Me manda o link depois da gravação do vídeo. Tá bom. Grande abraço. Boa noite para você. Boa noite, Túlio. Obrigado. Paulo, coloca de novo esse texto aí da internação involuntária, por favor. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá legal. Então, beijo. Obrigada, hein? Foi ótimo.